Todo chamado de Deus tem um preço. Todas as pessoas que Deus na Escritura chamou para fazer algo para Ele tiveram que abrir mão de alguma coisa. Hoje, nesse devocional, eu quero falar sobre isso com vocês, sobre o preço do chamado. Se você não me conhece, eu sou o pastor Alceu pela Assembleia de Deus. Todos os dias eu entro aqui de segunda a sexta-feira para trazer uma palavra para abençoar a tua vida. Então, se você ainda não é inscrito desse canal, já se inscreve, deixa o seu like aí, né? Deixa um comentário, compartilha com alguém que você vai estar abençoando esse canal. O nosso texto está em Lucas capítulo 5. Eu quero ler com vocês do verso 8 até o verso 11, e aqui nós vamos tirar esse princípio para nossas vidas. Lucas 5:8 diz o seguinte: E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Versículo 11. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Então existe um preço para todas as pessoas que são chamadas para o ministério ou para o reino de Deus. Existe um preço. E quando eu falo desse preço, não se refiro apenas a pessoas que são chamadas para ministérios, para ser pastor, para ser evangelista, para ser diácono. Não estou falando só sobre isso. Todas as pessoas em si que são chamadas para o reino, elas têm que abrir mão de alguma coisa. Existe um preço ali. Qual que é o contexto aqui dessa passagem? A Bíblia diz, né, que se você tem me acompanhado nos devocionais, eu tenho falado sobre essa passagem aqui, Lucas capítulo 5, mas eu quero recapitular para você. Pedro tinha tentado pescar a noite inteira. Ele tinha pescado a noite inteira, mas não tinha pegado nenhum peixe. A Bíblia diz que Jesus, pela manhã, né, chegando ali na beira do mar, onde Pedro tinha passado a noite pescando, o barco dele estava encostado ali. A Bíblia diz que Jesus entrou no barco dele, pediu para que ele afastasse o barco e começou a ensinar a multidão. Depois que ele terminou de ensinar a multidão, mandou Pedro ir para o mar de novo pescar, voltar para o mesmo lugar que ele tinha pescado e tinha dado errado. Pedro voltou, pescou e pegou muitos peixes. Depois ele veio até a beira do mar, né, com a ajuda de outro barco, com muitos peixes. E a Bíblia diz que Pedro ficou espantado com aquilo que ele viu acontecer. Muitos peixes. E a Bíblia diz que ele se lançou aos pés do mestre e disse: Ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Jesus disse: Vem, segue-me, porque eu vou te fazer um pescador de homens. Ou seja, Jesus estava lançando sobre Pedro o ministério. Jesus estava chamando Pedro para vir para o ministério, para ser um apóstolo, né? Hoje em dia, para você, Jesus pode estar te chamando para ser um cristão. Jesus pode estar te chamando para ser um pastor, não sei qual é a área que ele te chamou, pode estar te chamando para ser um evangelista, pode estar te chamando para ser um pregador, para ser um missionário, para ser um dirigente, né, para ser um líder de célula. Ele está te chamando para alguma coisa. Sempre ele tem chamado muitas pessoas para o reino dele. Só que eu quero que você entenda o seguinte: todo chamado de Deus tem um preço. E esse preço é a renúncia. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas para seguir a Jesus. Talvez Deus está te chamando, Jesus está te chamando, simplesmente para vir para o reino dele fazer parte. Ele não está te dando nenhum cargo, ele não está te dando nenhum ministério, ele não está te dando nenhuma posição ainda no reino dele. Mas ele primeiro está te chamando para vir a salvação. E essa salvação, para você receber, você tem que abrir mão de alguma coisa. Assim como Pedro teve que abrir mão de certas coisas que eu vou já citar aqui para você, ele teve que abrir mão para que ele pudesse ingressar no reino de Deus e servir a Cristo, nós também teremos que abrir mão. O que Pedro teve que abrir mão? Primeiro, o seu barco. O barco era onde ele ganhava dinheiro, onde ele conseguia se manter, ou seja, seus recursos, ele teve que abrir mão dos seus recursos, daquilo que sustentava ele. Ele abriu mão do seu barco. O que mais que Pedro teve que abrir mão? Ele abriu mão das redes que ele usava para pescar. Ele teve que abrir mão do seu trabalho, certo? Ele teve que abrir mão da sua família, né? Pedro teve que deixar ali de trabalhar com o pai e com a mãe para ir seguir a Jesus. Ele teve que abrir mão. E aí ele deixou tudo. A Bíblia diz aqui, eu quero ler de novo com vocês, o verso 11, ó. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo, não só ele. Pedro, Tiago e João deixaram tudo para seguir ao Mestre, a Jesus. Ou seja, todo chamado tem um preço. E a pergunta que eu quero fazer para você: qual que é o preço que você tem pago para seguir a Jesus? O que você teve que deixar para servir ao Mestre, para servir ao nosso Senhor Jesus Cristo? O que você teve que deixar? O que você teve que abrir mão, né? Tanto de coisas ruins quanto de coisas aparentemente boas, né? Tem pessoas que vão ter que abrir mão de amizades pelo Evangelho de Jesus. Tem pessoas que vão ter que abrir mão de um emprego, esse emprego aí ilícito que você está vivendo, né, ganhando dinheiro sujo. Você vai ter que abrir mão disso aí pelo Evangelho. Você vai ter que deixar isso aí.
Vai ter gente que vai ter que abrir mão de relacionamento, um namoro tóxico, um namoro imoral. Você vai ter que abrir mão disso aí para seguir a Jesus. Né? Tem pessoas aqui, eu vou dar alguns exemplos que eu coloquei. Tem gente que vai ter que abrir mão do orgulho, vai ter que abrir mão da mentira, vai ter que abrir mão de status, vai ter que abrir mão de recursos, vai ter que abrir mão de vontades e desejos, né? Vai ter que abrir mão de assistir filmes, de assistir séries. Você vai ter que renunciar a alguma coisa aí. Todo chamado tem um preço. E o preço é a renúncia. Você vai ter que renunciar a alguma coisa. E a pergunta que eu quero fazer, o que estamos deixando em nossas vidas para seguir Jesus? Pedro deixou o seu barco, a sua rede, o seu emprego, a sua segurança, né, de estar ali todos os dias trabalhando para se manter. Ele teve que deixar tudo e ir para o ministério com Jesus. O que o evangelho tem custado para você? Para mim custou muita coisa. Para mim custou pecados. Para mim custou tempo que eu tinha para assistir filmes, séries, coisas que eu poderia fazer, me divertir, desejos, vontades, projetos, eu tive que abrir mão para seguir a Jesus. O que você tem tido aí que abrir mão? Aqui eu quero citar alguns exemplos bem rápido de pessoas dentro da Bíblia que tiveram que abrir mão para seguir a Jesus, de algumas coisas. Vou citar bem rápido, por exemplo, Abraão. Abraão teve que deixar a sua terra e a sua parentela para seguir o chamado de Deus na sua vida. Paulo teve que deixar a sua posição no judaísmo. Filipenses capítulo 3, versículo 6, se você for ler lá, Paulo diz que ele teve que abrir mão de tudo isso por amor ao evangelho. Moisés teve que deixar o Egito. Teve que deixar o Egito para seguir aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Eliseu teve que deixar sua junta de boi e seguir Elias. Quando Elias o chamou para ser o seu substituto, ele teve que abandonar o seu trabalho no campo, deixar a sua junta de bois, deixar ali tudo que ele tinha para seguir. Ele teve que abrir mão. E por último, mas não menos importante, mas mais importante, Jesus, o nosso Senhor, ele teve que deixar a sua glória nos céus para vir à terra e ter que morrer. Ele teve que se fazer homem, se fazer carne. Ele deixou a sua glória nos céus. Filipenses está escrito isso. Paulo escreve isso aos Filipenses. Que ele deixou a sua glória nos céus. Ele veio à terra e se fez homem, se fez carne, nasceu, né? Viveu a sua vida aqui e morreu a nossa morte para que nós pudéssemos ter vida. Ou seja, todo mundo em algum momento da história teve que abrir mão de alguma coisa. Se o evangelho que você está vivendo não exige nada de você, isso não é o evangelho. Se o evangelho não exige renúncia, se o evangelho não exige santidade, se o evangelho que você está vendo não exige pureza, não exige nada, né, que você tenha que abdicar, que você tenha que abrir mão, se ele não exige uma entrega de você, isso que você está vivendo não é o evangelho de Jesus. O evangelho, ele exige renúncia. Todos tiveram que abrir mão de alguma coisa. E o que você tem tido que abrir mão por amor do evangelho? Pelo evangelho. Pense, reflita. Se você quiser, comente aí nesse vídeo. E agora feche seus olhos e ore comigo nessa manhã. Soberano Deus, graças te damos por mais um dia. Muito obrigado. Pai Santo, que o teu Espírito nos capacite a renunciarmos às nossas vontades, renunciarmos aos nossos pecados, às nossas falhas, Espírito Santo. Que possamos abrir mão daquilo, Senhor Jesus, que nos agrada, que agrada a nossa carne, para que possamos agradar ao Senhor. Possamos renunciar, Senhor. Dai-nos a direção, Espírito Santo, daquilo que precisa ser renunciado, daquilo que precisa ser rejeitado em nossa vida, para que possamos cumprir com o teu propósito e possamos agradar ao teu Espírito e ao Senhor. Nos direciona, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço sobre a minha vida, sobre a vida daquelas pessoas que me assistem. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se você não é inscrito, já se inscreve, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.